é o crime do artigo 288-A do Código Penal, que recebe o nome lá de constituição de milícia privada. Diz aqui o artigo 288-A, que foi acrescentado aí no Código Penal em 2012, né? Diz lá o artigo 288-A: constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. Esse é o crime de constituição de milícia privada, é sobre ele que a gente vai falar agora. Objetividade jurídica desse crime continua sendo a tutela da paz pública, né? Porque está dentro do capítulo, né? Dentro do título aí, dos crimes contra a paz pública. Logo, está querendo proteger aí a ordem pública, a paz social, é assim entendida. O objeto material desse crime. Vejam lá, senhores, o Código Penal utiliza aí 3 conceitos, né? Ele fala sobre a organização paramilitar, ele fala sobre a milícia particular e o grupo ou esquadrão. Grupo ou esquadrão são sinônimos, tá? E o grupo ou esquadrão, tá? Se ele mencionou esses três formas de associação de pessoas, né? Continua sendo uma associação de pessoas. Se ele conceituou aqui em 3 expressões distintas, é necessário a gente diferenciá-los, né? Trazer o conceito de cada uma dessas terminologias. Então, a primeira delas, o Código Penal utiliza, é a de organização paramilitar. Essa expressão paramilitar vale um pouquinho das aulas de direito administrativo, né? Organizações sociais, tal. Paramilitar, quando a palavra utiliza a expressão para, é porque nós estamos falando de ao lado de, né? Associações paraestatais estão ao lado do Estado, lá do direito administrativo, né? Aqui, paramilitar é associações que se assemelham, estão ao lado dos militares. E veja, não estou falando de polícia militar, nem de exército, nem das forças armadas, nada disso, tá bem? Nós estamos falando aqui de reunião de pessoas que elas se espelham na estrutura dos militares. É por isso a expressão paramilitar. Utilizam-se dos mesmos métodos militares, da mesma estrutura militar, né? E se assemelham a eles, tá? Então, organizações paramilitares são aquelas que se assemelham aos militares, não podem ser ou não militares, né? As pessoas que as integram podem ser ou não policiais, militares ou civis ou não, ou pessoas comuns, tá bem? Que se reúnem aí armada, de forma estruturada, e que se utiliza, por isso esse espelhamento na polícia, né? no militarismo. E se utilizam, muitas vezes, de uniforme e de estrutura e de técnicas policiais, tá? Um exemplo bom que eu posso dar para vocês de organização paramilitar, não é um exemplo aqui do Brasil, mas é a FARC, né? As FARC da Colômbia, né? Vejam lá, eles têm até nomenclatura, né? Coronel, capitão, tenente. Eles utilizam, inclusive, as expressões, mesmo as nomenclaturas aí do oficialato da polícia aqui do Brasil, tá bem? Eles utilizam até nome para patente, né? Eles diferenciam lá os seus integrantes até mesmo em patente. Vejam lá, quando a gente viu na televisão, eles utilizam até mesmo uniforme, né? Uniforme, tá? Estão armados, tá bem? Aquilo lá é um ótimo exemplo de organização paramilitar. Se assemelham, se espelham nos militares, tá? Esse é o conceito, então, de organização paramilitar. Próxima expressão que o Código Penal utiliza, milícia particular. O que é entendido aí como milícia particular? Essa sim, né? Especificamente aqui do Brasil, mais próximo lá no Rio de Janeiro. Milícia particular, conjunto de pessoas, armadas ou não, né? Que se reúnem aí com a finalidade, né, ou com o objetivo, ou é o fundamento delas, de resgatar a segurança em locais dominados pela criminalidade. A gente vê bastante um exemplo de milícia particular nos filmes lá, Tropa de Elite, né? Lá é bem característico disso, né? Ali demonstra bastante milícias
particulares, tá? Então, agrupamento de pessoas armadas ou não, podem ser integrantes do Estado ou não, pessoas privadas ou não, que elas se reúnem nesses locais aí dominados pela criminalidade e passam ali a explorar, eventualmente, tendo algum tipo de vantagem patrimonial ou não, mas com a fundamento aí de resgatar a segurança em locais dominados pela criminalidade, tá bom? Eles passam a dominar, eles é que passam a dominar esses locais, tá? Esse é o conceito então de milícia particular. E por fim, o Código Penal utiliza as expressões aí grupo ou esquadrão, né? Grupo ou esquadrão, senhores, é o conceito, é o mesmo utilizado lá para o homicídio, né? Qualificador do crime de homicídio, a exemplo também da milícia particular. Nós temos lá como qualificadores do crime de homicídio. As ideias lá são as mesmas daqui, os conceitos lá são os mesmos daqui, tá bem? O que eu devo entender então como grupo ou esquadrão, então diferenciado dos demais, né? O grupo ou esquadrão, senhores, é um agrupamento, né? Alinhamento de pessoas, associação de pessoas, podem ser integrantes do Estado ou não, né? Funcionários públicos ou não, pessoas particulares ou não, pouco importa a origem delas, armadas ou não também, mas voltadas à prática de crimes ou eliminação de pessoas que eles entendem como perigosas, né? Provavelmente eles vão estar voltados então para a prática de crimes contra a vida, tá bem? Esquadrão de extermínio, né? Muitas vezes a gente utiliza essa expressão, né? Esquadrão de extermínio ou grupo de extermínio, né? Por que essa expressão extermínio? Porque eles se voltam aí para a prática de homicídios, tá bem? E eliminar pessoas que eles entendem como perigosas ou pessoas rotuladas como perigosas. Essa é a finalidade. Então, quando eu tiver esses grupos de pessoas, agrupamento de pessoas voltado para a prática de homicídios, provavelmente eu vou estar diante de um grupo ou esquadrão. Se eu tenho uma reunião de pessoas que começam a explorar determinada localidade, até então dominada pela criminalidade, com o fundamento de resgatar a segurança, eu estou diante de uma milícia particular. E organização paramilitar são pessoas aí reunidas de forma estruturada, como se fossem militares, por isso a expressão, né? Voltados para... não precisa de uma finalidade específica, né? Eles podem ser armados ou não, tá bem? Aí eu estou diante de uma organização paramilitar. Ficam esses três conceitos, tá bem? Qualquer um deles, de qualquer maneira, configura o crime aqui de constituição de milícia privada, esse é o nome do crime, né? Artigo 288-A, mas fique com os conceitos aí desses três, a gente vai marcar uma diferenciação aí entre eles, tá bom? De qualquer forma, volto a repetir, qualquer uma da demonstração da existência da associação desses três, eu tenho o crime aqui do 288-A, certo? Núcleos do tipo. Núcleos do tipo, senhores, o Código Penal utilizou diversos, né? Usou lá as expressões constituir, organizar, integrar, manter e custear. Vamos trazer o conceito aqui de cada um desses verbos, tá bem? Constituir. Constituir aqueles fundadores, digamos assim, né? São aqueles que criaram, aqueles que formaram essa milícia privada, grupo, esquadrão ou organização paramilitar, tá bem? Né? O outro núcleo do tipo organizar. Organizar é colocar em ordem, né? É estruturar. Digamos que é um trabalho mais intelectual aí. O grupo já existia e eu vou organizá-lo, né? Eu vou dar ordem a eles, eu vou dar um fim a eles, eu vou dar um objetivo para eles, vou colocar em ordem esse agrupamento de pessoas. É o verbo aí, organizar. Outro verbo utilizado, outro núcleo do tipo utilizado aqui no 288A é o verbo integrar. Bom, eu já tenho a milícia constituída, já está organizada, e as pessoas que integram então essas milícias, milícia privada, grupo, esquadrão, organização paramilitar, integrar é fazer parte, né? Fazem parte, eu também tenho aí o crime do 288A. E depois eu tenho mais dois verbos aí, o manter ou custear. Então, digamos que são condutas, uma decorrente da outra. Então, se eu já tenho uma milícia privada constituída, organizada e com integrantes, as pessoas eventualmente que mantêm ou custeiam essa milícia privada também praticam o mesmo crime. E o que eu devo entender aí como manter, conservar ou fazer a existência dela, né? Depende dele. E o custear é necessariamente mediante valores, tá bem? Como se fosse uma espécie de patrocínio financeiro. Patrocínio financeiro é a hipótese aí do
custear, tá bem? Veja, o tipo penal aqui do 288A não é expresso nesse sentido, mas é pacífico no seguinte sentido. Como ele está logo em seguida do 288, entende-se que ele é um crime que tem relação com o 288, com a associação criminosa, né? Aqui, apesar de não ter a previsão específica, é pacífico que exige no mínimo também 3 pessoas para integrar esses grupos, né? Milícia privada, organização paramilitar, esquadrão ou grupo, tá bem? Eu tenho necessariamente também a necessidade de demonstrar a existência de 3 ou mais pessoas fazendo parte desses organização militar, paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, para mim ter o aperfeiçoamento aqui, a caracterização desse crime, tá certo? Também é exigido para que eu tenha a prática desse crime aqui, que essa reunião de 3 ou mais pessoas seja aí estável e duradoura, também a exemplo do artigo 288, tá bem? Eu não posso falar que eu tenho uma organização paramilitar se eu não tiver estabilidade e não tiver uma permanência dela. Assim também vale para a milícia privada ou grupo ou esquadrão, tá bem? São as mesmas ideias lá do 288, eu trago para cá para o 288A, tá certo? Aqui uma observação importante. Esse agrupamento de pessoas aí entrando no conceito de organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, o Código Penal no 288, na parte final lá, fala lá, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste código. Então eu tenho obrigatoriamente que essa reunião de pessoas que caracterizam a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, elas devem ser voltadas para a prática de crimes previstos no Código Penal, tá bom? Acho que aqui o legislador andou um pouco mal aqui ao estabelecer esse Código Penal, ao especificar, né? Porque eu posso ter crimes fora aí do Código Penal, não é? E elas podem constituir eventualmente uma milícia particular, grupo, esquadrão, organização paramilitar e praticar crimes fora do Código Penal, mas então eu não vou ter aí o crime do 288A. Para mim ter então o crime do 288A, obrigatoriamente essas pessoas devem praticar crimes previstos no Código Penal. Bem, outra ideia também, que vale aqui, como falamos para o crime de associação criminosa, esse grupamento de pessoas devem praticar crimes, né? Não basta que eles pratiquem contravenções penais, qualquer tipo de delito, não. Precisa ser aí algum delito especificamente tratado pela lei penal brasileira como crime, não basta ser contravenção penal, tá bom? Tem que ser crime obrigatoriamente, tá bom? Sujeito ativo do artigo 288A, qualquer pessoa, tá bem? Não há necessidade de nenhuma qualidade especial por parte do sujeito ativo, é crime coletivo, né? É crime de concurso necessário, né? Pelo menos 3 pessoas, como a gente já falou, tá bem? Identificadas ou não, e envolvam ou não criança ou adolescente, tá bom? E nesse número aí pode ter criança ou adolescente envolvido também, tá bom? Sujeito passivo, tá tutelando aqui, tá? Esse tipo penal tutela a paz pública, logo o sujeito passivo aqui é a sociedade, né? A coletividade, é o Estado que nos representa. Bem, elemento subjetivo, o tipo penal aqui obrigatoriamente, a exemplo que a gente falou da associação criminosa, é doloso, né? Não tem como as pessoas se associarem de forma culposa. A associação é sempre voluntária, querida, desejada, almejada, né? Por isso o tipo penal é doloso, não se admite de forma culposa. Bem, consumação e tentativa vale a mesmíssima ideia do que a gente falou do crime de associação criminosa, tá bom? O crime aqui é formal, eu vou ter a consumação dele no momento em que eu demonstrar a associação entre essas pessoas, constituindo a organização paramilitar, a milícia privada ou o grupo ou esquadrão, tá bem? Independentemente de elas virem a praticar crimes previstos no Código Penal, tá bom? E por fim, tentativa, não se admite, tá bem? Não tem como tentar se associar-se, não é? Ou a pessoa se associa ou ela não se associa, não é? É necessário também a demonstração de uma estabilidade, né? Então, como eu preciso demonstrar a estabilidade dessa associação, não tem como ser tentada, né? Essa estabilidade existe ou ela não existe, tá bom? Não tem como haver tentativa.